O objetivo desse vídeo é um tutorial bem rápido acerca de uma tarefa muito comum, principalmente para aqueles que trabalham na área de DP e RH, que é o cálculo da idade das pessoas. No Excel, a maneira mais eficiente de se fazer isso, destacando que não há apenas uma maneira, é utilizar uma combinação de 3 funções. A função fração ano, como pode ser observado no IntelliSense, retorna a fração do ano, que representa o número de dias inteiros entre a data inicial e a data final, é o que de fato vai calcular a idade. A data inicial é aquela que foi digitada como data de nascimento, e para a data final vamos usar a função hoje. Mas a função fração ano tem um detalhe importante. Apesar de ser um argumento optativo, não se deve omitir o argumento base, ok? Porque por padrão ele acaba escolhendo o argumento que faz o cálculo baseado num ano de 360 dias e não de 365. Então sempre escolha a base 1. O número arredondado, vamos incluir aqui uma casa decimal para facilitar a compreensão, acaba resultando em 45. Quando acrescentamos a casa decimal, percebemos que não é 45 redondo, e sim 44,8. Mas o assunto idade é sempre um assunto sensível para as pessoas. E esse arredondamento para cima, que é natural, não é o correto de se utilizar nesse tópico. Aqui, o correto é que a gente faça esse arredondamento para baixo, ou seja, a idade incompleta sempre arredondando para baixo. E como fazer isso? Vamos editar a nossa fórmula e antes da fração ano, vamos acrescentar a função int, que faz exatamente o que nós precisamos. Arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Então, o argumento da int é sempre um número. Esse número está sendo dado pela nossa função inicial. Basta fecharmos o último parênteses e Enter. E pronto. Agora, nós podemos deixar a idade formatada como um número inteiro da maneira correta. E se estivéssemos trabalhando com o Power BI? O DAX é diferente? Só no idioma. A lógica é exatamente a mesma. Para trabalharmos, vamos inserir uma tabela contendo essa data, que nos servirá de base. Vamos selecioná-la. Então, trabalhar de forma mais adequada. Vamos representá-la aqui de maneira resumida. E vamos fazer assim. Vamos acrescentar uma coluna, onde seguiremos a mesma lógica que aplicamos agora há pouco lá no Excel. O nome dessa coluna será idade. Lembrando que aqui no DAX as funções são em inglês, portanto, a fração ano aqui é yearFrac. Notem no IntelliSense que ela faz exatamente a mesma coisa. Start Date, nós vamos chamar o nosso campo nascimento. End Date, novamente a função hoje, mas lembrando que aqui no DAX é today, fecha-se parênteses, e da mesma forma escolhemos aqui a base 1. Podemos observar que da mesma forma que vimos no Excel, o número resulta quebrado, e mesmo que o arredondemos,
Isso acontecerá sempre para cima, o que é errado. Então, novamente, vamos copiar essa função, vamos acrescentar uma nova coluna, só para acompanhar corretamente. Ctrl V, vamos chamar aqui de idade correta, que é a interpretação correta. Faremos outra vez uso da função int, que aqui no DAX é igual int. Arredonda o número para baixo para o número inteiro mais próximo. Tab para assumir a função. Vamos fechar o parênteses ao final da mesma. E Enter. Agora é só notar a diferença do resultado entre ambas.